Vamos orar. Pai bondoso, nós queremos agradecer ao Senhor o privilégio que nós temos de poder, como cantamos, reconhecer a sua grande glória. Ó Pai, o Senhor que é aquele que é o iniciador da nossa fé, o autor e consumador. Ó Pai, nós queremos pedir que nesse momento o Senhor abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Ó Pai, que essa palavra enche o nosso coração, não pela minha instrumentalidade, mas porque ela é viva e eficaz, ó Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor me capacite na exposição dela nesse momento. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16. Mantenha a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, a grande certeza que nós temos é que o Evangelho ele é imparável. Já pensou nisso? Desde quando ele saiu lá de Jerusalém, após a ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca parou de crescer. Muitas vezes a gente olha para o nosso contexto e aí vê as rejeições, vê que as pessoas talvez não se importam, mas quando a gente olha o quadro geral, esse Evangelho poderoso, nada consegue fazer com que ele pare. É muito interessante que hoje, o país que tem uma grande dificuldade de ter abertura para o Evangelho, é um daqueles que mais envia missionários no mundo, mais do que países que têm toda a liberdade para pregar e anunciar o Evangelho. Já pensou nisso? Hoje, a China tem esse privilégio de ser um grande celeiro de missionários. E, obviamente, tem toda aquela restrição da pregação da palavra. Esse texto que nós vamos ler hoje à noite e estudar, ele nos dá essa verdade muito importante: nada pode parar o Evangelho. E a grande ênfase desse texto é que o poder e o alcance do Evangelho suplantam o coração duro, a religiosidade pagã e o sofrimento doloroso. Esse poder que o Evangelho tem, essa capacidade de alcançar, consegue superar, suplantar um coração duro, uma religiosidade pagã avessa a Deus e até o sofrimento mais doloroso. Por isso eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura e nós vamos olhar as cenas do capítulo 16 a partir do versículo 11 e depois nós vamos tirar algumas lições desse texto. Então o texto, os versículos 11 e 12 do capítulo 16, tem essa ênfase da viagem deles. Eles navegaram de Trode, foram para Samotrácia, uma ilha, e no dia seguinte já foram para Neápolis, e ali chegaram a Filipos, onde todas as histórias que nós vamos ver essa noite vão se passar. Aquela cidade, que era uma colônia romana, que ganhou esse privilégio de ser uma colônia romana, como diz o versículo 12, porque no passado, Otaviano, depois de ter vencido Brutus e Cássio, deu àquela cidade o status de colônia romana. E o que significa isso? É que aquela cidade e uma colônia romana era governada pelas leis de Roma. E lembra que fora onde Roma existia, eles consideravam bárbaros, porque não havia leis, uma jurisprudência, todo um sistema de direito, e eles se vangloriavam disso. E aí
Filipos é uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, o Filipe da Macedônia. O texto fala que eles chegaram ali, e aí então dos versículos 13 a 15, nós temos a primeira conversão no continente europeu. Uma mulher. É muito interessante, o texto diz assim, no versículo 13, no sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Aqui, aquela ideia de que provavelmente em Filipos não tinham 10 famílias de judeus que pudesse ter uma sinagoga. Para montar uma sinagoga precisavam pelo menos 10 famílias, e porque não havia uma sinagoga e tinha um lugar de oração, aqui a gente pode entender que a comunidade judaica lá em Filipos era muito pequena, havia só um grupo lá, e aí então Paulo, Timóteo e Silas e Lucas, eles vão nesse lugar, e aí encontram lá um lugar de oração, e eles se assentam, o público feminino, e aí o versículo 14, ele tem ali uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, provavelmente uma mulher com uma boa renda, porque esse comércio de púrpura era algo muito valioso, a púrpura era cara, e por ela ser uma mulher, né, gentílica, provavelmente ela conheceu o judaísmo, e aí o texto diz que ela era temente a Deus, e ela começou a escutar Paulo. E aí muito interessante que a ação de Deus aqui, o texto diz assim, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A ação de Deus na vida de Lídia. E aí então ela veio a crer, veio ser batizada, e aí depois de crer e ser batizada, ela convida toda aquela comitiva de missionários para irem até a casa dela, e eles vão constrangidos, né? Tal é talvez ali aquele sentimento de gratidão, de amor a Deus, que faz com que eles cheguem até ali. Aí depois tem a primeira conversão, né? Nós tivemos a primeira conversão, depois nós temos uma resistência, que vai aparecer então uma jovem endemoniada, uma mulher, uma jovem que tem um espírito de pitonisa, como o texto fala aqui no versículo 16, uma jovem possuída de um espírito adivinhador, literalmente um espírito de Piton. O que é isso? A Piton era uma serpente que foi morta por Apolo, e que na mitologia grega, ela falava a mensagem ali daquelas divindades mentirosas da mitologia grega. Então aqui ela é identificada com um espírito maligno de adivinhação. E é muito interessante o que ela faz, né? Ela vê Paulo e os outros, e ela diz assim, estes homens, versículo 17, são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. E aí qual é a reação de Paulo? Paulo ele fica indignado, ele diz ao Espírito, em nome de Jesus eu ordeno que você saia dela. Então é muito interessante, ela fala uma verdade aqui, que de fato são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Porém, aqui Paulo faz isso porque era uma propaganda contra. Aquela mulher, ela estava falando algo, e a gente pode lembrar lá de Balaão. Balaão, quando ele é pago para profetizar contra Israel, ele não consegue amaldiçoar Israel, ele só sai da boca dele bênção. E essa mulher aqui, ela fala algo, mas Paulo ele se indigna, porque ele fica indignado, porque exatamente eles poderiam considerar aquela mulher como verdadeira, e aí falar, olha, eles aqui dependem do espírito da pitonisa, de Pitom, para falar o que eles vão falar. E Paulo queria deixar bem claro, olha, nós não temos nada a ver com isso. E aí então,
ordena que, em nome de Jesus, aquele espírito saia, e sai. E aí então, aqueles donos daquela jovem, que era uma escrava, o texto fala no versículo 19, viram que havia desfeito a esperança do lucro. Aquela mulher era uma escrava dos seus donos, mas também do diabo. E aí então ela é liberta, mas aqueles homens estão tristes porque perdemos o nosso lucro. E aí eles denunciam, dos versículos 19 a 21, a prática de Paulo. E eles dizem assim, no versículo 20, eles levam Paulo e Silas aos magistrados e dizem: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. E nessa base, então, eles falam isso para os magistrados, dizendo: olha, esses costumes são contra os romanos. Aí aqueles magistrados ouvem isso, eles rasgam a roupa de Paulo e Silas. Isso significa que eles foram despidos e foram açoitados na carne viva ali por aqueles oficiais. O texto, versículo 23, fala que eles receberam muitos açoites e depois foram lançados na prisão. Então, os versículos 22 a 25, Paulo e Silas estão lá na prisão, e aí são presos pelos pés, versículo 24. Mas olha que interessante, presos, foram açoitados, estão machucados, doloridos, talvez até, como Paulo tinha falado assim, a ponto de ser o limite dos açoites. Versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Imagina Paulo cantando: glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. E aí o pulmão dolorido lá, e eles cantando e enchendo de louvor aquela prisão, porque os demais cantavam, ouviam, né? Aí, versículo 26 até o versículo 29, temos um terremoto. Aquela região de terremoto, mas cremos que foi uma ação de Deus ali, para que aquele terremoto faz com que os alicerces da prisão sejam abalados, e aí as portas se abrem, e o que acontece? Todos fogem. Versículo 27, o carcereiro, ele desperta do sono, ele viu as portas da prisão abertas, e ele puxa uma espada de desespero, querendo tirar a própria vida. Porque ele sabia, se ele não tirasse a sua vida, ele seria morto. Morto pelos outros, morto por mim. Então ele ficou naquela, né? Aí Paulo gritou bem alto: não façam nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Provavelmente aquela fama de Paulo, do que ele fez, libertando aquela jovem que tinha um espírito maligno, chegou até eles, e ele faz essa pergunta. E a resposta de Paulo é uma resposta que deve estar na nossa boca cada dia, quando a gente encontra os perdidos. Versículo 31, responderam: creiam no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E aí então, o que acontece? 32, eles pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Aí então, depois disso, olha que interessante, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Então o carcereiro leva ele lá para casa, dão aquele banho, aquele tratamento, limpando as feridas. E aí ele e todos os da sua casa foram batizados. Versículo 34 diz assim:
levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Aquele homem trêmulo, desesperado, agora que encontra o Evangelho, ele está alegre porque ele creu em Deus. E aí, na etapa final do texto, nós temos então a liberdade de Paulo e Silas. Quando amanheceu, enviaram, versículo 35, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro. Chegaram lá, olha lá, ponham aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados, os governadores daquela cidade, as autoridades, ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Olha que interessante agora. Paulo, porém, lhe disse: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Muito interessante, Paulo não usou isso lá, naquele momento que ele foi preso. Certamente ele sabia que naquele momento aquela multidão toda voltada contra eles, eles nem ouviriam isso. Mas aí então ele diz: olha, nós somos cidadãos romanos. E havia uma lei, ou duas leis, Valéria e Pórcio, que foram instituídas para a proteção dos cidadãos romanos. Todos eles deveriam ter uma expressão que a gente ouve muito hoje, o devido processo legal. Nenhum romano poderia ser simplesmente colocado na prisão sem ter todo esse trâmite da acusação, das provas, da condenação e de levar à prisão. E é muito interessante que alguns anos antes, uma província romana ou uma cidade perdeu o status de colônia, porque havia acontecido isso. Eles não seguiram essas duas leis, e aí então Roma decidiu: esses cidadãos não são dignos de viver debaixo da justiça itálica, ius itálica. E aí perderam o status de colônia romana. E aí Paulo continua dizendo: querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Pelo contrário, que eles venham pessoalmente, os magistrados venham aqui e nos ponham em liberdade. Olha que eles tiveram que se humilhar. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Porque já tinha acontecido de uma cidade perder o status de colônia romana. Então foram até eles e lhes pediram desculpa, relaxando-lhes a prisão, e pediram que fossem embora da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se à casa de Lídia. Olha, a mulher do início, lá, foram para a casa deles. E vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Então, possivelmente aqui, lembra que a gente viu que Lucas se incluiu, colocando no plural: nós viajamos. Agora fala partiram, porque possivelmente Lucas fica e aí vem trabalhar ali naquela cidade, na plantação daquela igreja. 3 situações distintas, alcançando todo tipo de pessoa, vindo de qualquer tipo de cultura, qualquer pano de fundo, qualquer idade, são alcançadas. Uma mulher piedosa, temente a Deus, mas que não conhecia o Evangelho, uma prisioneira de Satanás e um participante da religião do Estado romano. Uma prosélita, Lídia, uma mística, aquela jovem, e um servo de César. Uma asiática, vindo de Tiatira, uma grega, aquela jovem, e um romano. Uma comerciante, uma escrava e um soldado romano. 2 mulheres, um homem e a sua família. É muito interessante, meus amados irmãos, que nós vemos aqui no capítulo 16, que ninguém que cruzou o Evangelho saiu da mesma maneira. Lídia saiu convertida, aquela jovem possessa do inimigo, ela saiu liberta.
E aquele carcereiro com sua família saíram salvos. Meus amados irmãos, esse texto, que eu encorajo você a meditar durante essa semana, tem algumas lições muito importantes para nós como igreja. Então vamos olhar essas lições. Primeira lição que a gente pode aprender desse texto aqui, é que a expansão do Evangelho tem duas preocupações, uma geográfica e outra com as pessoas. Lembra lá, eles viajam, eles vão ali para Troade, Samotrácia, Neápolis e chegam a Filipos. Mas o Evangelho que saiu lá de Jerusalém está avançando e chegou agora na Europa. Que talvez para um judeu, para o povo de Israel, seria um desafio muito grande. Mas aquela mensagem que foi confiada a 12 homens simples, mas agora está chegando na Europa, está chegando num lugar que é tão importante como uma colônia romana. Porque o Evangelho é imparável, é poderoso, e nem a geografia pode parar a chegada do Evangelho. Aqueles homens tinham que andar, tinha lá umas estradas perigosas, tinham que pegar navios, mas eles saíram pelos lugares, porque eles queriam alcançar os confins da terra, como Jesus tinha avisado para eles e pedido para eles. Mas outra preocupação dos discípulos não era só no alcance geográfico. Chegamos na Europa, era com as pessoas. Alcançamos agora com o Evangelho de Cristo a primeira pessoa lá da Europa, uma mulher de classe social boa, uma comerciante, mas que Deus ali faz com que os olhos dela abram e ela vem se converter. Aquela jovem, ela é uma escrava sendo explorada pelos seus donos, não sabemos o que aconteceu com ela, mas aquele carcereiro medroso, por causa daquela situação temerária de perder a sua vida, ele se rende ao Evangelho. Pessoas perdidas que precisavam ouvir, e o Evangelho alcança essas pessoas. Como nós ouvimos aqui, vimos o missiômetro. É essa a ideia. Nós queremos alcançar mais e mais do nosso planeta com o Evangelho de Cristo, chegando aos não alcançados, mas não por causa de uma pretensão somente de colocar ali, aquele alfinete. Chegamos no lugar não alcançado geograficamente, mas vidas, pessoas foram alcançadas com o Evangelho transformador do Senhor Jesus Cristo. Isso deve pulsar o nosso coração, isso deve fazer com aquilo que foi a motivação de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, de enfrentarem os perigos, de avançar com o Evangelho. Assim como hoje os missionários têm feito. Segunda lição dessa história é que Deus está agindo, meus amados irmãos. Deus age no coração de Lídia. O texto lá do versículo 14, dizendo que o coração dela foi aberto para que ela escutasse Paulo, e depois de escutar, se rendesse ao Evangelho, a ponto dela ser batizada. Mas também o coração do carcereiro, ele se volta para o Evangelho, versículos 32 e 34, onde nós encontramos então aquela declaração de que ele deveria crer e ser salvo. E aí então ele crê. E aí, o versículo 34, com todos os seus, manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. A alegria de receber Jesus, a alegria de crer nele, a bênção de sair do status de perdido, de morto, e agora celebrar a vida, esperança verdadeira. Deus agindo. Deus age também impedindo o mal. Aquela jovem, ela é usada por um espírito maligno.
E aí Paulo, no poder do Senhor Jesus, como ele declara aqui, em nome do Senhor Jesus, versículo 18, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Meus amados irmãos, nem a ação do inimigo consegue parar a ação de Deus e do Evangelho. Também Deus age nas circunstâncias aqui. Paulo preso, ele envia um terremoto para livrar Paulo, Silas e Lucas. Essa é a esperança. Havia uns anos atrás que era um texto falando assim da ação de Deus nesse mundo, como alguém que está presente na nossa vida. E não simplesmente parou lá no passado, não, ele continua agindo. Quantos de nós aqui percebe na sua vida a ação de Deus trabalhando na sua vida, protegendo dos inimigos e trabalhando também nas circunstâncias? Terceira lição que a gente pode lembrar desse texto é que o Evangelho exige crer. A fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Versículos 30 e 31 diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse, o carcereiro disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Talvez você não encontrou Cristo ainda. Você está aqui no nosso meio. Você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pergunte para si mesmo hoje: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta está no próprio texto: creia no Senhor Jesus e você será salvo. O que faz com que uma pessoa se torne um salvo? É exatamente a sua fé em Cristo Jesus, na obra que Ele fez ali na cruz do Calvário. Não precisa de obras, não precisa de você tentar barganhar com Deus, comprar a sua salvação. Você precisa crer. E a beleza do versículo 34, eles manifestavam a alegria de ter crido em Deus. A essência do Evangelho para a salvação é a fé, é crer. Outra lição muito importante que nós vemos aqui é que esse Evangelho transforma vidas, tornando pessoas piedosas. O que Paulo e Silas fazem? Eles estão à procura de evangelizar pessoas, eles vão a um lugar de oração. Exercitar a sua piedade do seu relacionamento com Deus, em ter comunhão com aquelas pessoas ali, já que não havia uma sinagoga, vamos a um lugar de oração. Transforma vidas, tornando também pessoas hospitaleiras. Lídia, o que ela faz? Ela convida Paulo e Silas para irem na sua casa. Versículo 15. O carcereiro, ele, imagino que deve ser um homem duro. Imagina aquele que lida com criminosos. Não deve ter essa sensibilidade. Mas o que ele faz? Ele pega Paulo e Silas, leva lá para a casa deles, tratam aquelas feridas e os acolhe. Então aqui a gente pode ver que a hospitalidade também é fruto dessa ação divina, por causa do Evangelho. E meus amados irmãos, eu digo para vocês, essa hospitalidade de amar o estrangeiro, de amar alguém que é diferente de nós, está se perdendo até entre nós. Então, um cristão é aqueles que leem Hebreus 13 e fala e lembra que alguns sem saber hospedaram anjos. Porque da nossa piedade, do nosso relacionamento com Deus, a hospitalidade é uma marca. O Evangelho também nos torna pessoas piedosas, que faz com que nós tenhamos a capacidade de adorar em meio às crises e à injustiça. Olha o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que foram presos injustamente, que foram
denunciados sem prova, sem razão, e foram açoitados, apanharam bastante, mas o que eles fazem? Não reclamam, eles adoram. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Meus amados irmãos, eu sei que talvez uma das nossas tendências é reclamar, né? Ah, Deus, por que essa provação? Por que essa dificuldade? Por que eu estou passando por isso? Paulo e Silas ensina para nós que o Evangelho, nos tornando pessoas piedosas, nos faz adorar em meio a crises e injustiça. Eles enfrentaram ali a prática da feitiçaria, foram acusados injustamente, ficaram num tronco preso pelos pés, mas eles adoravam. E no capítulo 14, versículo 22, depois de Paulo ter sido apedrejado, olha o que Paulo, ele é apedrejado, dado como morto, mas ele volta para conversar ali com os irmãos, né? Porque haviam feito vários discípulos, né? Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então eles estavam testemunhando diante daqueles irmãos, aqueles discípulos, Paulo e Barnabé, falando: gente, ó, está vendo, tem hematoma aqui, dói aqui, né? Estou machucado, mas eu quero dizer, meus irmãos, ânimo, vamos em frente. E aí eles exortam a não desistir, fiquem firmes na fé. E ele fala assim: olha, o caminho do reino de Deus tem esses percalços, tem essas dificuldades, e nós vamos chegar lá, vivendo aqui, passando por essas circunstâncias. Então aqui, o Evangelho transforma a nossa vida, aprofunda o nosso relacionamento com Deus, e faz com que também sejamos adoradores, independentes da circunstância. Também aprendemos nesse texto que somos cidadãos de dois reinos, dos céus e da terra. Temos uma dupla cidadania, e que há momentos em que nós podemos usar os direitos que nós temos aqui, por causa da lei dos homens. Paulo faz isso. Ele fala: peraí, como é que é o negócio? Vocês vão nos soltar sendo nós cidadãos romanos? Tem um devido processo legal, e vocês comprometeram isso. Não, não é assim não. Então ele usou também os benefícios da lei. E a última lição aqui: nós temos a responsabilidade de encorajar os irmãos uns aos outros. Versículo 40. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os animaram, os encorajaram. Meus amados irmãos, imagina aquela pequena comunidade. Lídia, talvez as pessoas próximas, o carcereiro, seus familiares e as pessoas próximas ali, que acabaram de se converter, que poderiam dizer assim: o quê? Andar com Jesus é assim? Aceitar Cristo? Eu pensei que minha vida ia melhorar, eu pensei que agora eu ia ficar cheio da grana, agora eu não teria nenhum problema, agora é só bênção sobre bênção. E aí, aquele que pregou o Evangelho para mim, foi preso, foi açoitado, ficou todo cheio de hematoma, ferimentos. Ah, meus amados irmãos, talvez alguns podiam falar assim: estou fora, não quero isso. Mas o que Paulo e Silas fazem? Eles voltam para aqueles dizendo: irmãos, é bom sofrer por Jesus. Olha o que a gente ganha por ter bênçãos eternas, que nada pode ser trocado
nada é mais valioso, nada tem maior benefício que faça com que eu abandone o Evangelho, porque eu fui liberto da escravidão do pecado, eu fui liberto da maldade desse mundo, do meu próprio coração, para ser uma pessoa livre. E nós precisamos fazer isso. Você que é cristão há mais tempo, que já viu muito da fé, você pode encorajar aqueles que estão começando. Um dos textos que eu sempre gosto de lidar com aqueles irmãos que sofrem é Romanos 5:3, que fala que a tribulação, ela produz em nós perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então aqueles que passam pela tribulação, depois ali eles vão ser testados na sua fé. Será que ele fica firme? E aí a fé que brota é mais valiosa do que ouro. E aí veio a perseverança. A perseverança fez com que houvesse essa experiência de andar com Deus, de saber que Deus supre, que Deus cuida, que ainda que Ele permita, Ele está ao nosso lado. E uma vez que a gente vê a mão de Deus trabalhando na nossa vida, aí a gente tem esperança. Se acontecer uma provação novamente, eu sei que Deus vai estar comigo. Deus não me abandonou. E aí então, Paulo e Silas fazem esse papel. Olha, gente, lá em Listra, Icônio e Antioquia, eu fui apedrejado, já passei por essa. Estou aqui vivo para falar do Evangelho para vocês. Agora aconteceu de novo. Estou aqui dizendo para vocês, vale a pena. Não olhe para trás, siga em frente. É isso que nós precisamos lembrar sempre, que no meio das tribulações, Deus estará conosco, e nós podemos encorajar os nossos irmãos. Por isso, meus queridos, o poder e o alcance do Evangelho suplantam um coração duro, do perdido pecador, que se quebranta reconhecendo o Evangelho, da religiosidade pagã, ainda que haja oposição nesse mundo contra Deus, tentando proibir o Evangelho avança, como nós ouvimos na semana passada. E também o sofrimento doloroso. Talvez você está passando, nós vimos irmãos aqui, que falaram para nós, olha, realmente nós estamos passando por uma luta difícil, uma provação. Mas de novo, nós podemos testemunhar para esses irmãos dizendo assim, nós estamos juntos, como igreja, como povo de Deus, porque nós somos o povo que vê Deus agindo, Deus cuidando, Deus suprindo, e Deus estando ao nosso lado. Nós vamos cantar um hino histórico que diz, sou feliz com Jesus. Mas eu queria fazer um momento de gratidão diferente aqui, para finalizar o nosso culto. Eu queria desafiar você, que já passou por um momento de tribulação, e ao passar por esse momento de tribulação, você cresceu, você aprendeu mais de Deus, seu caráter cresceu, foi transformado, foi lapidado, e você foi fortalecido na sua fé, depois daquela tribulação. Se você passou por isso em algum momento da sua vida, de sofrer, de passar por uma tribulação, e Deus agiu na sua vida, e você saiu maior do que entrou naquela provação, vem aqui celebrar sua gratidão a Deus, dizendo assim, olha, eu sei que meu Redentor vive, eu te conhecia de ouvir falar, mas Senhor, depois daquela provação, os meus olhos te viram. E nós vamos ficar de pé, e o Gerson vai nos encorajar aqui cantando, sou feliz. Se você passou por isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, celebrando a sua gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu passei por esse momento, e eu estou aqui para encorajar os meus irmãos.